tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal, AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje e aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, a primeira edição do Gente que Fala dessa semana. Vamos com muito empenho, com muita dedicação, com muita saúde para todos. Doutor Almir Pazianotto, jurista, ex-ministro do Trabalho, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, com a gente. Tudo bem? Doutor Pazianotto, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde, muito prazer em participar do programa. Obrigado pela presença. Ministro Pazianotto, que também foi secretário estadual aqui em São Paulo, foi deputado estadual, tantos cargos públicos ocupou ao longo da sua vida. O doutor Almir Pazianotto, jurista, aqui com a gente hoje. Também com a gente nessa conversa, a Bezinha Soares, educadora, consultora em políticas públicas, mestra em direitos humanos. Bezinha, boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro, boa tarde, demais senhores aqui desse debate, boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Gente que Fala. Grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela presença com a gente, pela colaboração, Bezinha. Maurício Pisano, administrador, economista, gestor financeiro da Falavinha Next Contabilidade em Curitiba, no Paraná. Tudo bem, Maurício? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença aí, obrigado pela participação. Obrigado pela presença com a gente. E ainda no nosso time aqui, para análise e debate dos assuntos de hoje, Coronel PM, Coronel Coimbra, bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Tudo bem, Coronel Coimbra? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com os debatedores e com os ouvintes. Estamos à disposição. Vamos lá, meio-dia e 1 agora, o nosso primeiro assunto de hoje. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem o fim da situação de emergência sanitária nacional devido à pandemia da Covid-19. A decisão do governo brasileiro ocorre dias após uma reunião na qual os principais cientistas do mundo declararam de forma unânime que a pandemia ainda é uma realidade e que não é o momento de falar em relaxamento. A OMS disse que respeita a soberania dos governos, mas lamenta a decisão brasileira e lembra que o coronavírus continua a ter uma evolução viral imprevisível, que é agravada por sua ampla circulação de pessoas. Doutor Almir Pazianotto, eu começo com o senhor sobre esse tema. Na verdade, o ministro Queiroga veio a público para... na verdade, ele anunciou o fim que será anunciado, né? Porque ele disse que ainda tem um ato normativo que deverá ser editado nos próximos dias, regulamentando essa decisão, ou seja, ele anunciou que será feito um anúncio, digamos assim, né? Para repercutir a preocupação dos secretários de saúde em todos os estados, porque o fim do estado de emergência trará certamente dificuldades para a aquisição de vacinas e medicamentos, em especial a Coronavac. Como é que o senhor avalia todo esse momento? Desde o início da pandemia, que há um conflito entre o governo federal brasileiro e a Organização Mundial de Saúde. Conflito absolutamente injustificável, porque, em minha opinião, deflagrado pelo presidente Jair Bolsonaro, que não ouviu, a área científica. Ele ignorou as advertências da área científica do mundo todo, entrou em conflito com a OMS, e nós temos aí um saldo de 661 mortos, que eu penso poderia ser em número menor se a utilização da vacina tivesse sido mais rápida, né? O Brasil houvesse importado e distribuído e vacinado, como tentou e fez o governador João Dória em São Paulo. Sim. Agora, esta questão do uso emergencial, né, de vacinas e de remédios contra a Covid-19, tem duração enquanto valer essa emergência em saúde pública de importância nacional. Esse é o risco que a gente corre, essa dificuldade, né,
de fazer valer esse uso emergencial, se realmente o fim do estado de emergência chegar, como de fato anunciou o ministro Queiroga. Nesse caso, qual é o seu entendimento? Eu penso o seguinte, que o ministro Marcelo Queiroga tem agido de maneira um tanto quanto estranha nessa área, na área que é sua, não é? Esta fórmula de anunciar que vai haver uma declaração decretando o fim do estado de emergência não é a melhor maneira de tratar de um assunto dessa relevância. Nós sabemos o número de mortos, o número de infectados, nós sabemos o número de pessoas que conseguiram se salvar da doença, mas sabemos também que as medidas não devem ser, em minha opinião, afrouxadas muito rapidamente e em descompasso com o resto do mundo. Nós devemos obedecer à orientação sempre ponderada, sempre sábia da Organização Mundial de Saúde. Assim, Soares, para repercutir, pegar a esteira aqui da fala final do ministro Pazianotto, que esse afrouxamento não deve ocorrer em descompasso com o restante do mundo. Nesse caso, é o efeito pedagógico da situação, né? As pessoas acharem que a pandemia acabou, não temos mais nada, o que não é, o que está acontecendo. Então, quais são os riscos deste efeito pedagógico que o fim do estado de emergência pode trazer? Eu concordo. Sim. Eu concordo com o ministro Pazianotto que a autoridade, né, federal, no caso, o Ministério da Saúde, quando anuncia que vai anunciar, ou seja, cria um fato que nem é um fato ainda, né? Cria um buzz, como a gente fala hoje, né? Cria alguma coisa para ser repercutida na mídia. Eu acho que tem aí uma intenção de criar desentendimento, né? O comportamento das pessoas durante a pandemia, ele foi muito pautado, né, pelas autoridades, principalmente as autoridades estaduais, que declararam dentro dos seus estados, né, o estado de emergência, e aí a obrigatoriedade do uso de máscara, do distanciamento social, da limpeza das mãos, né? Ontem eu vi uma matéria sobre a importância da limpeza das mãos, que a gente continue mantendo, né, esse hábito de limpeza das mãos para evitar até outras formas de contágio, né, outras doenças. E quando a gente tem o ministro da Saúde, né, de um ministério que foi muito ausente no momento da gente, de fato, ter que tomar as medidas, né? Se não fossem os governos estaduais, a gente teria tido uma situação muito mais caótica. Me causa estranheza, nesse momento, ele ser tão proativo e anunciar o que vai anunciar uma medida. Então, eu acho que tem, sim, a gente ainda tem que tomar cuidado, né? Eu acho que é prematura essa atitude, principalmente do ponto de vista dos trâmites administrativos, né? Quando a gente tem que o estado de emergência facilita a aquisição de itens que são de extrema necessidade num período de pandemia como esse que a gente está ainda vivendo, isso pode causar muito problema para os governos federais. A gente viu como é que foi todo o trâmite da vacina, né? Toda a lentidão. Desculpa, os governos estaduais. A gente viu como é que foi demorada a atitude do governo federal em relação às vacinas e outras questões, né, que a própria CPI da vacina trouxe para nós, né, trouxe à luz para nós essas informações. Eu acho que a gente ainda precisa manter determinados cuidados e manter a possibilidade de que os trâmites sejam agilizados em caso de uma nova cepa se manifestar e a gente ter que voltar a velhos hábitos, né? Velhos hábitos que eu digo, os hábitos profiláticos da pandemia. Eu vi com muita... eu me senti estranha quando eu tirei a máscara em ambientes externos,
mesmo externos, né? Porque a gente está vindo numa coisa de cuidado, e eu acho que quanto mais cuidado a gente puder manter, ainda no momento que é possível que haja uma nova cepa, eu sou a favor desse cuidado. E acho que tem sim um efeito didático muito grande, né? O exemplo é a melhor forma de você dar um ensinamento, né? É você ser o exemplo desse comportamento. Então, pedagogicamente, eu vejo com preocupação, assim, do tipo, que exemplo que a gente vai ter agora, passado para a população, principalmente a população que acaba se aglomerando em espaços como o transporte público, né? Até mesmo no ambiente de trabalho. Maurício Pisano, seu olhar sobre esse tema, ministro da Saúde Queiroga anunciando o fim do estado de emergência, anunciando não, é como a gente tem destacado aqui, anunciou que o fim será anunciado, ou seja, depende ainda de um ato normativo, que, segundo ele, deverá ser editado nos próximos dias, regulamentando essa decisão. Parece, às vezes, parece até o fato de ter vindo à mídia para falar desta forma, pode até ser um balão de ensaio. Vamos ver como é que cai, e aí a gente toma a decisão se regulamenta ou não. Veja bem, eu acho que essa questão é uma questão muito polêmica, né? Desde o início, a Organização Mundial de Saúde não tinha muito assertivamente dados para isso, foi um pouco de tentativa e erro, então muita gente foi induzido a situações um pouquinho de risco. Eu, particularmente, acho que aqui foi estabelecida uma dicotomia política, né? A própria CPI foi, para mim, um circo, né? Da forma que foi elaborada, e acho que a ação do governo ela foi na medida do possível em tempo que não tinha a vacina ainda, o pessoal pressionando por vacina. Tínhamos ainda a Coronavac numa fase embrionária, que foi a eficácia dela foi extremamente questionada, né? Outras vacinas aí podem ter o potencial de afetar teu RNA, teu DNA. Então, assim, é um assunto realmente muito polêmico, né? O meio científico não é unânime de modo nenhum em relação a isso. Tem muito estudo científico que comprova que a vacina pode realmente mexer nessa estrutura do RNA e aí abrir margem para o sistema autoimune também. Então, eu acho que tem vários assuntos paralelos a isso, né? Adjacentes que não foram bem cuidados, né? A própria questão da economia, se não tivéssemos aí o homem do campo trabalhando, não teríamos alimentos hoje, né? Então, a inflação hoje no mundo é muito reflexo desse período fica em casa. Eu acho que a questão do vírus, a gente está suscetível a vírus todos os anos, tem que circular. O uso de máscara, por exemplo, em ambiente fechado, é claro que muita circulação você tem que tomar cuidados, todos os procedimentos normais, mas ao ar livre, por exemplo, não tem sentido nenhum você usar máscara, inclusive usar muito máscara, você acidifica o teu sangue e abre margem para mais doenças, né? Então, essa questão científica que todo mundo prega, que a ciência tem outro lado da ciência, inclusive o Prêmio Nobel da Paz falando de outra forma de doenças autoimunes. Então, eu acho que tem que ter um olhar e um contraponto que foi realmente politizado, né? Eu acho que esse dinheiro todo que foi investido pelos governos estaduais tem que ter comprovação onde foi esse dinheiro. Então, tem que ter aí realmente CPIs para saber como foi destinado esses recursos também, né? Agora, é importante a gente ressaltar aqui que não podemos, em nenhum momento, desencorajar a vacina, desencorajar que as pessoas procurem os postos de saúde para tomar as doses de reforço, porque os fatos são evidentes. Os números de contaminação e de mortes só vêm caindo, evidentemente, por conta da vacinação que vem ocorrendo no Brasil inteiro e por essa tradição que a população brasileira tem de procurar as vacinas para proteger das doenças. Para entender agora aqui o ponto de vista do Coronel Coimbra sobre esse tema. Bom, na realidade, no início da pandemia, o mundo não tinha um azimuth, o mundo não tinha um norte a seguir. E a ciência também se faz com o contraditório. Eu acredito que o ministro esteja cercado de autoridades competentes para anunciar esse anúncio, conforme bem mencionou. O que eu vejo é que, vou dar um exemplo dos Estados Unidos, Califórnia, a base comparativa entre Califórnia e Flórida. A Califórnia foi muito restritiva, com piores resultados. Já a Flórida, menos restritivas, com resultados mais positivos. E eu tenho convicção que o ministro jamais tomaria uma decisão dessa sem se cercar
de base científica. Agora, eu gostaria de saber quem foram os cientistas ouvidos, né? Então, sempre, às vezes, o elogio, quando a pessoa recebe, se dá muito mais por quem dá do que por quem recebe. Então, a mesma coisa, eu faço uma analogia simples, que quem foram esses cientistas, quais foram as suas linhas, e eu acredito que ele deva ter pautado para falar uma coisa dessa. Esse Meio-dia, é uma base. Meio-dia 14, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, a gente segue com o nosso próximo assunto. Por aqui, terminada esse assunto da Covid, vamos falar sobre... Olha, pessoal, nesta madrugada, mais de 30 criminosos fortemente armados tentaram assaltar uma empresa de valores em Guarapuava, no Paraná. Os assaltantes fizeram moradores reféns, fecharam os acessos da cidade, colocaram fogo em veículos em frente ao batalhão da Polícia Militar, isso tudo para dificultar a ação dos agentes de segurança. Houve confronto armado e pelo menos 2 policiais foram baleados, de acordo com a Polícia Militar. Os criminosos conseguiram fugir rumo ao interior do estado do Paraná, e até onde a gente tem informações, eles não conseguiram acesso aos cofres da empresa de valores, enfim, não levaram qualquer quantia. Se eu olhar sobre essa questão, Coronel Coimbra, é o que a gente tem chamado aí o crime do novo cangaço. Verificamos vários episódios aqui no estado de São Paulo, em cidade do interior, e agora essa ação no Paraná também. Seu entendimento, Coronel? Bom, isso é fruto de mais de 30 anos de descaso com a segurança pública, frouxidão do sistema penal, a capacidade efetiva do governo, do Estado, punir o malfeitor, além de um trabalho eu diria, de romantização do crime, né? A base é a sensação da impunidade. César de Beccaria, um filósofo de 1800, já dizia que a maior prevenção do crime é a certeza da sua punição. Então, você vê, nós já se passaram 220 anos e ainda nós estamos sem a certeza da punição. Nós temos um sistema penal, um arcabouço jurídico completamente falido. As leis de execuções penais, e o infrator sabe disso, o criminoso sabe disso, ele faz a conta e tem certeza que o crime ainda compensa. Enquanto nós não tivermos a efetiva punição do criminoso, a situação continuará, eu digo ainda que piorará se a gente não tomar uma decisão efetiva. O que falta, na verdade, é vontade política, política de resultados. As pessoas que, de fato, têm o poder de mudar isso, eu digo com muita clareza, Senado e Congresso, de efetivamente se sentarem à mesa, e eu pergunto, o que falta mais? Novos cangaços? Quanto vale a nossa vida para um criminoso? Coronel Coimbra, não seria o caso de esse tipo de ação ser classificado como ação terrorista, levando em consideração todo o aparato que esses bandidos têm em armamentos, em uso de explosivos para conseguir impedir a chegada da polícia, para poder afastar a população, para poder, inclusive, chegar aos cofres onde eles querem, enfim. Não, se a gente enquadrar tudo isso como um ato terrorista, o caminho não fica mais fácil para o combate? Fica mais fácil, fica mais coerente, mas do menor para o maior, a certeza da impunidade é que faz com que o malfeitor acabe cometendo crimes diários. Nós estamos já perdendo a indignação. Nós tomamos o café da manhã, almoçamos e jantamos, vendo crime acontecendo nas televisões, sendo anunciados, e nós estamos perdendo a indignação. Nós estamos nos tornando verdadeiros zumbis. Nós precisamos de efetividade do cumprimento da pena. Se você mencionou essa é uma atitude terrorista, sim, a punição maior, mas o cumprimento da pena, aí é que é o calcanhar daquilo do arcabouço jurídico. Nós temos férias de cumprimento penal. O trabalhador precisa trabalhar 1 ano para ter 30 dias de férias. Explico. Nós temos 5 saídas de 7 dias, 35 dias de férias de cumprimento de pena. A quem interessa tudo isso?
Sim. Maurício, para te ouvir sobre esse tema, pelo seguinte, você está em Curitiba, então você está a mais ou menos 250 quilômetros de Guarapuava, uma ação que não se viu por aí. Qual que é o teu sentimento? Não, veja bem, o crime está cada vez mais bem aparelhado, né? A estratégia, a organização, em níveis realmente nunca vistos. Então, eu acho que passa muito pelo que você disse, a questão da revisão do aspecto legal, de você ter mais... primeiro que você tem que cumprir o que diz a Constituição, mas você agravar essas penas, né? E classificar isso como um ato terrorista, porque efetivamente o que foi feito na cidade de Guarapuava foi um ato terrorista. Então, eles querem colocar fogo em carros, em caminhões e mobilizar a polícia para justamente desmobilizar o aparato e você ter uma ação mais eficaz da parte deles. Então, tem que realmente ter uma vontade política muito forte e um combate com um armamento pesado também e tático em relação a isso, por parte da polícia, mas muita vontade política, né, de resolver isso aí, dar um bom exemplo e realmente punir de uma forma realmente exemplar isso aí para que não ocorra mais, né? Porque isso aí é só o começo, né? Esse tipo de situação ocorreu em Minas, ocorreu em São Paulo e pode ocorrer em outros estados, né? Outras cidades, né? E Guarapuava é uma grande cidade, então me surpreende uma cidade de médio porte ter sido tocada dessa forma. Bezinha, seu olhar sobre esse tema? Bom, eu trago um discurso um pouco dissonante, porque eu acredito que o direito penal ele tem que ser usado quando só ele é capaz de evitar o ato ilícito. Se a gente vive num país que tem uma desigualdade discrepante, abissal, como é o caso do Brasil, e a gente tem também uma Constituição que é garantidora de direitos e que muitas vezes esses direitos não são levados a cabo para a população por causa de ineficiência de políticas públicas, a gente tem o maior índice de violência conforme a maior desigualdade que a gente tem no país, né? Então, a gente viveu agora um período de muitas restrições por causa da pandemia, a gente teve um empobrecimento ainda mais severo da população, que voltou a passar fome, né? A gente tem um grande número de pessoas que voltaram para a situação de fome, que voltaram para a situação de insegurança alimentar, e a gente também tem um grupo muito pequeno no nosso país que enriqueceu com a pandemia. Então, a gente vê um período de altas restrições, de diminuição do crescimento econômico e, no entanto, né, uma parcela muito pequena da população ficou mais rica. Então, qual é a mensagem que o Estado brasileiro está passando para a sua população? Olha, a gente vai continuar vivendo essa desigualdade. E a desigualdade, ela é irmã da violência, né? Então, ela é causadora de violência. Então, eu acho que a gente precisa ter uma reestruturação, sim, no nosso país, mas com foco em políticas públicas efetivas, e não em endurecimento da lei, em coisas mais severas, punição mais severa. Eu acho que crime tem que ser combatido, né? A pena tem que ser aplicada, a justiça tem que ser feita. Porém, se a gente não andar par e passo com a justiça social, a gente vai enxugar gelo. Ministro Prazianotto, seu olhar sobre esse tema? Nós tivemos agora duas posições absolutamente divergentes. O coronel preconiza um endurecimento da legislação penal, no que eu estou de acordo. A legislação penal, ela precisa inspirar não temor, mas respeito. Eu acabo de ler no jornal de hoje que um grande traficante foi preso e o seu comparsa continua solto porque foi beneficiado com uma dessas saidinhas e não voltou mais. Nós tivemos recentemente um ministro do Supremo que concedeu a liberdade ao famoso André do Rap, imaginando talvez que ele fosse para casa. O André do Rap sumiu, desapareceu e deve continuar traficando drogas, não é isso?
Nós não podemos tentar resolver a questão do aumento da criminalidade somente por um ângulo, pelo ângulo da legislação penal, da efetivação da pena, não é? E da redução da maioridade. Eu concordo com tudo isso, especialmente com a redução da maioridade. Mas há um problema social. Ignorar Sim. o problema social, fechar os olhos para o problema social, não é? E multiplicar por 10 o efetivo da polícia militar, não vai resolver o problema. É o enxugar gelo que a Bezinha falou. É uma maneira de fugir ao âmago da questão. Não é? Eu não acredito que a desigualdade ou a inferioridade ou a falta de renda ou a falta de emprego por si só, não é, contribua para o aumento da criminalidade. Nós temos 12 milhões de desempregados, alguns há mais de 2 anos, e não se converteram em criminosos. Mas o fato é que, quando um cidadão não tem comida para levar para os filhos, não é, ele pode ser tomado por um sentimento de revolta, não é, e procurar encontrar alguma maneira de resolver o problema. Então, há um conjunto de medidas que precisam ser tomadas. Eu começaria pelo seguinte: por esse dispositivo da Constituição, a meu ver, completamente equivocado, que diz que ninguém será culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Acontece que a mesma Constituição, que tem esse dispositivo, criou 5 instâncias. Tem o juiz, o Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, o Tribunal Regional Superior Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal. Dentro do Supremo Tribunal, nós temos 2 turmas. Então, há decisões que ainda vão para o plenário. É isso. Criamos a suposição de que o aumento do número de recursos ou o aumento do número de instâncias possibilita a realização mais perfeita da justiça. É equivocado. O certo é termos 2 instâncias. E uma instância extraordinária para situações de violação da Constituição Federal. Um tribunal constitucional, que seria o Supremo. Não, o Supremo se transformou em quarta instância para toda e qualquer coisa, até a ação de despejo acaba indo parar no Supremo. Eu concordo com o coronel, não vou discordar de um especialista, né? Mas não vejo a solução apenas pelo ângulo policial, não vejo a solução apenas pelo ângulo penal. Nós devemos reduzir, não é, o limite para 16 anos ou para 14 anos, porque hoje um menino de 14 anos assalta. E ele vai para a Fundação Casa, aqui em São Paulo, fica lá no máximo 3 anos. Não é? Então, há um conjunto de medidas que precisam ser tomadas. Tomadas por quem? Pelo Poder Legislativo. Tudo acaba desaguando, não é, no Poder Legislativo, porque é quem faz as leis. E nós não podemos começar a punir pessoas por decreto, por portaria, por resolução. A necessidade de lei. Já que o coronel lembrou César e Beccaria também disse: num crime não dá pena se elege, não há crime sem pena anterior que o defina, sem dispositivo legal que o defina. O Poder Legislativo brasileiro está em condições de assumir essa tarefa? Eu entendo que não. Eu entendo que o Poder Legislativo hoje, no Brasil, não tem condição alguma de assumir grandes tarefas relevantes, porque é mal constituído. Tem deputados lá que não justificam a sua presença na Câmara, como senadores que não justificam a sua presença no Senado. Então, a situação é desesperadora, mas não vejo solução a curto prazo. Bezinha, o Poder Legislativo tem condições de cumprir a sua tarefa? Afinal de contas, claro, a evolução das leis, o aperfeiçoamento das leis, isso sempre é muito bem-vindo, é necessário, a sociedade vai se modificando, a dinâmica
da mudança da sociedade, tudo isso a gente tem que colocar em questão. Agora, a gente tem um arcabouço legal aí, importante, que muitas vezes não é respeitado, não é colocado em prática como deveria. E muitos dos problemas estão em cima exatamente deste ponto. A lei existe, falta a aplicação e a fiscalização. Então, Mauro, eu acho que a gente, antes até de questionar o sistema legal, porque eu acho que o sistema legal, sim, ele precisa ser constantemente revisitado, porque a sociedade vai evoluindo e ela exige leis que sejam adequadas ao momento histórico que ela está vivendo. Mas quando a gente pensa que no nosso sistema, né, no nosso sistema de eleições e de reforma política, a gente tem muitas vezes um legislativo que está mais preocupado em legislar em alto benefício do que, na verdade, fazer alterações importantes, né, para o país. A gente tem que ter educação política para poder eleger melhores congressistas, né? A gente precisa... esse pedaço do caminho passa pela educação política. Também acho que, além da gente fazer revisões sistemáticas das nossas leis, a gente precisa fazer com que elas sejam cumpridas, né? Então, quando a gente tem uma Constituição garantidora de direitos e a gente tem o Poder Executivo como aquele que deve tomar as medidas para que esses direitos sejam de fato garantidos na vida, né, na vida das pessoas, como aplicando e promovendo políticas públicas, né, que são garantidoras desses direitos. Então, uma parte também passa pela fiscalização do executivo, e a gente sabe que essa é uma função do legislativo e que nem sempre a gente tem a fiscalização da melhor maneira possível. E depois, quando o conflito está posto, é papel do judiciário. Então, a gente tem aí os 3 poderes da República que precisam funcionar de forma que estejam de fato servindo aos brasileiros, né? Então, se por um lado a gente precisa de reformas legais para que essas reformas reflitam a nossa sociedade do tempo atual, a gente também precisa dos outros 2 poderes atuando de forma a levar a cabo os seus papéis. E aí, só para terminar, Mauro, eu sou contra a redução da maioridade penal. Eu acho que é você encurtar um caminho. O papel do Estado é promover segurança para as pessoas, é promover educação, é promover assistência social, é promover saúde. Não é pegar o jovem que não teve esse Estado presente na sua formação e que, infelizmente, acabou caindo para o crime, né? Diminuir a maioridade penal é ainda penalizá-lo ainda mais, né? Um papel que é do Estado, ele transfere facilmente para o adolescente e não vai resolver o problema da violência, né? A gente tem pesquisas robustas mostrando que a redução da maioridade penal não resolve o problema da violência. 28 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, uma parada breve aqui, intervalo, mensagem do nosso apoiador e a gente volta em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Esse é o programa Gente que Fala, você também nos acompanhando pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e ainda do nosso canal no YouTube. Nosso próximo assunto:
Pelo quarto ano consecutivo, as centrais sindicais farão ato unificado neste dia 1º de maio. O evento será na Praça Charles Miller, em São Paulo, e com o lema Emprego, Direitos, Democracia e Vida, será o primeiro ato público presencial promovido pela data após 2 anos no formato virtual, por causa da pandemia, né? Antes do evento, as lideranças se encontrarão com os presidentes do Senado e da Câmara, e a pauta inclui medidas e projetos que visam fortalecer o emprego e a renda dos trabalhadores, além de posicionamentos contrários a projetos que tramitam no Congresso com a chamada Carteira Verde-Amarela. Ministro Pozzianotto, pergunta que não quer calar. 12 milhões de desempregados, como é que a gente arruma trabalho para tanta gente? Eu não resisto a fazer uma observação inicial, com todo o respeito a esta ilustre professora, doutora Bezita, que toda vez que alguém me fala em resultado de pesquisa, eu fico muito alerta, porque eu não sei como a pesquisa foi feita. Eu sou um pesquisador nato, sabe? Eu converso com as pessoas da rua. Se eu conversar com 100 pessoas aqui no bairro onde eu moro, no Campo Belo, 99 serão favoráveis à redução da maioridade penal. Porque elas têm medo. Os prédios são cercados de muros ou de grades. A vigilância eletrônica ou física. Existem até vigilantes armados. As pessoas evitam sair à rua à noite. Então, há uma onda de violência muito forte e com uma contribuição, lamentavelmente, desgraçadamente, muito grande de adolescentes que, sabendo que não têm 18 anos, consideram-se impunes, e normalmente são. Só que, com todo o respeito, eu entendo que um dia deveremos fazer um programa só sobre esse tema. A questão da violência e as suas causas, né? A disseminação da droga, o tráfico, né? A impunidade do colarinho branco e assim por diante. Agora, quanto ao 1º de maio, eu digo que, com 86 anos de idade, eu já assisti pelo menos a 50. Participei de 50, ou de mais, porque comecei a minha vida profissional em 1961 em sindicatos. Estive presente na grande greve de outubro de 1963, que colocou um tijolo a mais na construção que derrubaria João Goulart. O tema das lideranças sindicais é sempre e cansativamente o mesmo. Não deixam de ter razão nas críticas. O problema das lideranças sindicais é que elas não oferecem nenhuma contribuição, nenhum argumento válido, consistente para a solução do problema. Acreditam, talvez, que o problema do desemprego se resolve naturalmente, ou, numa expressão que está muito em voga, depende apenas de vontade política. Não depende apenas de vontade política. O problema do desemprego depende de investimentos, geradores de empregos. Aqui em São Paulo, numa cidade do interior, no município do interior, um fabricante chinês comprou da Mercedes-Benz as instalações que a Mercedes-Benz deixou porque não queria mais fabricar carros no Brasil. Montou uma grande fábrica chinesa de automóveis. Investimento, 2 bilhões de reais. Número de empregos gerados, 2.000. Então, se eu ouvir por aí, quanto custa gerar um emprego de alta qualidade numa indústria automotiva?
Um salão de barbeiro na periferia pode gerar um emprego com R$50 mil, ou 2 empregos. Uma manicure, um botequim. Não é? Mas é preciso que esse dinheiro haja, exista. E é preciso que o investidor tenha confiança na economia, na lei e no judiciário. Porque ninguém investe se não for para ter lucro. Isso é da essência do sistema capitalista. A essência do sistema capitalista é o lucro. Nós não somos socialistas nem comunistas. A nossa opção é pelo capitalismo. Então, as direções sindicais que vão se reunir, além de bradarem por empregos, por mais salários, melhores condições de trabalho, têm que apontar uma ou algumas soluções. E, muitas vezes, são elas os obstáculos às soluções, por trazerem pretensões, reivindicações exageradas, incompatíveis com a realidade de um país pobre. O Brasil não é rico, o Brasil é um país pobre. O Brasil é um país pobre, é rico em recursos naturais, mas, efetivamente, é um país pobre com 50% da população vivendo na linha da pobreza ou da miséria, como quiserem. Então, eu saúdo as direções, não é? Comemoro o 1º de maio, sempre fiz isso, não é? Mas é preciso que os críticos apontem soluções viáveis, ou pelo menos discutíveis. Chavões e palavras de ordem não servem para absolutamente nada. Então, vamos aguardar esses apontamentos viáveis nesse encontro de 1º de maio. Boa sorte aos nossos trabalhadores brasileiros. Faltando 19 minutos para 1. Bezinha, vamos seguir aqui com o assunto. Apesar de serem curiosos sobre a política, os adolescentes da geração Z não se mostraram eficientes em colocar essa curiosidade em prática. Em uma década, o número de cadastros de eleitores de 16 e 17 anos caiu 82%. A pandemia colaborou para essa queda, mas boa parte dela vem do desalento com o tema. Para especialistas, porém, o título de eleitor é o início da experiência política e serve também para lembrar que apenas a exposição da opinião não traz mudanças à comunidade, mas sim ações concretas que podem ser iniciadas na cabine eleitoral. A gente tratou um pouco desse assunto na semana passada, não basta tirar o título com 16 anos de idade, 17 anos de idade, tem que saber o que fazer com ele, votar certinho, tem que ir para a urna, saber votar. Exato, Mauro. Eu até quero aproveitar o gancho desse nosso debate aqui hoje para mostrar que isso é um exemplo, né, importante de como a gente tem que tratar os temas políticos, né? Estamos aqui, pessoas com posições divergentes, porém travando um debate com respeito, né? Eu acho que isso é um exemplo que essa juventude precisa ter, né? A gente sair um pouco do fla-flu, da polarização, e eu defendo muito que a educação política ela tem que acontecer dentro do espaço da escola, né? Ela tem que estar cercada por um compromisso ético de trazer, né, para esse espaço as posições divergentes e conseguir ter um debate respeitoso para que o jovem possa criar convicção, né? A gente não tem a ideia da educação política, não é para fazer a cabeça do jovem, é para apresentar para ele as divergentes posições que existem na sociedade para que ele possa criar a sua convicção. E aí, uma vez ele exposto a isso, e eu acredito que esse é um dever nosso, adultos, né? Nós que já estamos no exercício da participação política, da participação democrática, a gente tem a obrigação de apresentar esse mundo para o jovem, né? E se nós não fazemos isso, eles não correspondem, né? A gente, um exemplo muito simples, né? A matemática, né? Fazer as contas, né? Conhecer como funciona a subtração, a multiplicação, a divisão, e entender as técnicas. Se a gente não aprende isso, a gente não sabe fazer, né? A participação política é igual, né? Se a gente não exercita, se a gente não sabe, primeiro, que somos chamados a participar da política,
né? Porque vivemos num país democrático e a democracia é um pilar fundamental do Estado brasileiro. Então, nós também somos responsáveis por retroalimentar e fortalecer essa democracia, e isso só acontece com a participação. Então, eu acredito, né, que é o momento da formação que a gente tem que trabalhar a educação política do jovem, né, principalmente na escola. A escola é onde a formação do indivíduo, né, se encontra com o diverso, com o social. Ele sai do ambiente familiar e vai encontrar, né, a sociedade, e o primeiro espaço que ele encontra isso é a escola. Mas, eu repito, precisa ter um compromisso ético suprapartidário, porque a ideia é que a gente possa apresentar para o jovem as divergências da sociedade. E eu acredito que sim, na minha experiência de educadora política, quando a gente apresenta esse universo para eles, eles correspondem, eles têm interesse, eles querem saber mais, né? E eles vão atrás de tirar o seu título. E tirar o título é o primeiro passo, né? E votar é o segundo passo. Mas entre tirar o título e votar, ele também precisa pesquisar, precisa ir atrás, precisa saber quais são os candidatos que têm alguma afinidade com ele, quais são as ideias que ele quer defender. E se ele não tem o exercício disso na escola, como é que ele vai ter convicção para escolher um candidato? Então, precisa falar disso no ambiente escolar. Agora, você destaca a importância do banco escolar para essa educação política, para essa formação política e tudo. Agora, do ponto de vista da família, a gente está falando da geração Z. Onde é que as famílias das gerações X e Y falharam? Ou elas também não passaram pelos bancos escolares e não tinham bancos escolares e não tinham também o que dizer às futuras gerações, no caso a Z? Olha, eu acho que a gente teve, a gente tinha outras formas de debater temas ligados à moral e cívica, por exemplo, dentro da escola. Só que num período da ditadura tinha esse nome, né, moral e cívica, e que tinha um compromisso muito mais de adoração à pátria do que de formação de espírito crítico. Eu acho que tem a geração anterior à minha, vou chamar assim, né, que são os baby boomers, que são os meus pais, né? Eles viveram a sua juventude num período de ditadura, então o exercício político era um exercício de resistência, né? Então, eu me lembro de quando eu era adolescente, quando eu era jovem, na verdade, eu estava no primeiro ano da faculdade, a Constituição Federal de 88 tinha 2 anos. Então, também existia uma ebulição no tema, né, da retomada democrática, da reabertura democrática no país, por conta do advento da Constituição de 88, né, e todo o movimento da Assembleia Constituinte antes a isso, a consulta aos movimentos sociais para poder pensar essa Constituição. Então, eu sou geração Z, eu também vivi um pouco essa ebulição quando eu estava no meu período de formação. E a gente tem aí, nos últimos anos, um debate que vem crescendo, eu acho que por até falta de conhecimento da importância que a educação política tem, como se fosse abrir um espaço para fazer robotização das mentes, e não é isso. Então, a gente tem aí uma corrente forte da escola sem partido, que é um projeto que busca censura, que busca silenciamento, que não oferta para o aluno o espaço do debate. Então, depois, como que ele vai poder debater sobre isso, né? E quando a gente tem isso vindo da família, é lógico que a gente tem um jovem que também tem vontade de participar, mas a gente viveu, nos últimos anos, um período democrático que foi acontecendo suavemente, né? E a coisa se acirrou de 2016 para cá. Então, a ebulição desse tema agora, ela está na ordem do dia, né? Se a gente conta de 2016 para cá, né? Do golpe de 2016 para cá, e essa é a minha interpretação, a gente
não fala mais de política com eles, né? É como se tivesse esse silenciamento tivesse imperando também dentro das famílias. E eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que expor as ideias, a gente tem que pôr atores de correntes distintas na mesa para que eles possam debater e o jovem possa formar a sua convicção. Para finalizar esse tópico, professora Bezinha, é esse o grande desafio, né? Do banco escolar não estar voltado para uma adoração política a partir do XYZ, correntes XYZ, mas é para a formação daquele jovem para o espírito crítico. E acho que há um medo, né? No caminho para que isso se conclua, que isso se consolide de fato. Esse é o desafio. Sim. Eu acho, Mauro, existe uma coisa que o Brasil não está acostumado, que é um termo em inglês que se chama accountability, que é você ter a obrigação permanente de prestação de contas e de transparência daquilo que está sendo feito, né? Então, por exemplo, dentro da escola pública, né, a educação política, ela não precisa estar restrita ao corpo docente. Ela pode envolver as famílias, ela pode envolver, aqui em São Paulo, a gente teve durante um período a Escola da Família, que era a entrada, né, das famílias e de voluntários no projeto da escola. Então, quanto mais atores participando dessa construção, maior garantia a gente tem de contemplar os diferentes lados nesse debate, né? Porque a formação de um jovem é assunto muito sério. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, tipo de informação que a gente compartilha com ele, né? A necessidade da gente ter isso feito de maneira transparente. Então, eu acredito que transparência, participação da sociedade, envolvimento e responsabilidade dos atores públicos são já grandes passos para a gente garantir. Faltando 10 minutos para 1h da tarde, o nosso próximo assunto... Mauro, você me dá 2 minutos? Sim, ministro. Bem brevemente. Eu quero dizer o seguinte. O sistema de ensino brasileiro é um fracasso absoluto. As crianças saem da escola com rudimentos de conhecimento. E uma das tragédias é que já não se ensina a história do Brasil. Nós queremos preparar as crianças politicamente e não lhes contamos como tem sido o Brasil, como o Brasil foi construído. O erro não está nos alunos, o erro está nos professores e nos diretores. Eu fui aluno, tive filhos alunos, netos alunos, não é? E eu percebo, por exemplo, sabemos que essa é a nossa 8ª Constituição. Sabemos que esta Constituição é a única que não foi fruto de um golpe. Conhecemos alguma coisa da história do direito constitucional? As crianças sabem entender o que é uma Constituição? Elas saberiam que esta é uma Constituição que foi muito mal feita, e tão mal feita que já foi emendada 110 vezes e continua à espera de centenas de emendas e não se vai chegar a um resultado final. Então, nós temos uma falha gravíssima, começa no sistema educacional. Queremos ensinar como votam e não informamos como são os partidos. Existe uma picaretagem maior do que a que nós encontramos nos partidos políticos e nas lideranças políticas. Não existe. Nenhum partido é verdadeiramente partido, são meras legendas. Nenhum tem ideologia. A troca de partidos pelos parlamentares é a todo momento. Okay. Então, eu entendo que nós não vamos pôr a culpa nas crianças. A culpa existe em elevado grau no corpo docente, nas administrações, nas secretarias de educação dos estados, que não entenderam ainda o significado da educação, que a educação é a preparação para a vida, a preparação para o trabalho, a preparação para o futuro. Nenhuma escola ensina
prepara a criança para futuramente trabalhar. É como se fossem dois mundos absolutamente distintos, divorciados. Um é o mundo escolar e outro é o mundo do trabalho. Não, são exatamente a mesma coisa, interligados. Desculpe a vamos seguir. do tempo. Sim. Muito obrigado. Vamos É seguir o modelo aqui com... Paulo Freire. Mauro, posso Eu preciso só seguir aqui com o assunto aqui, pouquíssimos segundos, coronel, que eu preciso seguir com o assunto aqui do Maurício, bem rapidamente. Nosso tempo está bem em cima. Certo. Não, essa é uma questão do modelo Paulo Freire, que, né, é amplamente explorado no Brasil, que as crianças elas aprendem a decorar e não a pensar. Então, você tem aí esse lado socialista muito bem explorado, né, com essa literatura toda, professores aí que têm essa conotação, e outro lado nem tanto, né? Então, acho que esse é um problema estrutural muito grave no modelo. Então, vamos seguindo aqui. Eu achei que a palavra era com o coronel Coimbra, não tinha entendido que era com você, Maurício, mas vamos aqui para o nosso próximo assunto. A gente tem poucos... Deixa eu abrir a ficha novamente aqui. Olha, a transformação digital deixou de ser um tema de pequenos grupos e entrou definitivamente no radar de empresas de todos os portes e segmentos. Em contrapartida, boa parte delas ainda não está preparada para transformar isso em realidade. Segundo uma pesquisa feita com 400 CEOs, mais de 70% das empresas consideram essa mudança urgente, mas apenas 37% delas se consideram aptas a colocar essa meta em prática. As dificuldades envolvem tomar decisões baseadas em dados, conhecimento profundo dos hábitos do cliente ou dos clientes e adoção de metodologias ágeis e outras questões relacionadas. Por que isso acontece? Por que 70% das empresas consideram a mudança urgente, mas só 37% delas se consideram aptas a colocar em prática? Maurício. Veja bem, a Harvard fez um estudo sobre isso, foi investido no ano passado 1,3 trilhões de dólares nesse aparato todo, né, tecnológico, e também no mindset, né, que não é só a questão da tecnologia, mas o mindset em si. E praticamente 70% desse investimento ele acaba dando errado de alguma forma. Então isso cria uma resistência, isso em nível mundial, cria uma resistência dessa transformação que é extremamente necessária. Processos têm que ser revistos, a controle de gestão tem que ser revisto, centro de custos. Então a gestão eficaz ela passa por vários processos, né? E não só essa questão de um bom RP, um bom sistema de gestão, mas você ter esse mindset, esse engajamento, esse empoderamento de todo o núcleo empresarial, né? Com um propósito bem definido. Então essa transformação ela tem que passar por várias modulagens, né? E muito com o engajamento das empresas, né? A transformação ela vem realmente de reflexões multidisciplinar. Então esse é um processo que às vezes as empresas acabam protelando e quando investem, muitas vezes investem de modo equivocado, né? Não entende o que é valor, vão pelo preço e muitas vezes não conseguem ter os resultados que precisam. Então é extremamente necessário você ter um bom BI, por exemplo. BI, tradução livre seria inteligência empresarial, que vai te dar métrica de gestão, esses dados customizados no detalhe. Então, você tem um painel de controle muito assertivo de como tomar decisão em tempo real. Isso tudo facilita bastante o dia a dia da empresa, né? Porque você consegue entender nesse momento o que está acontecendo com a empresa, não olhando no retrovisor, mês passado, em curvas ABCs, ou um comparativo de tempo que já passou, né? Então, a gente trabalha muito com centros de custos, que são realmente muito importantes nas boas práticas da gestão moderna, né? E essa questão de gestão de resultados, né? Então, a gente tem vários processos aí, muita experiência nessa área, fica a abertura aí para empresas nos procurarem, para a gente fazer uma revisão desses processos, essa parte analítica, né, estrutural do que está sendo feito e como a gente pode agregar valor nesse sentido. Então, é feito um mapeamento bem detalhado em relação a processos atuais e como a gente poderia agregar valor. Em que momento essas empresas se perderam? Veja bem, sempre tecnologia é um assunto difícil, né? Mas eu acho que passa mais pela questão do mindset. Então, às vezes, os propósitos não são bem definidos, acho que algumas análises não foram bem feitas e, claro, passa por questões culturais, de equívocos de leitura de mercado. Hoje em dia é muito dinâmico, né? As coisas são muita informação, a gente processa muita informação, então
as informações acontecem em profusão. Então, como você transforma essas informações em métricas assertivas, em informação estratégica para tomar decisão, é um fator muito importante, né? Então, é um conjunto de fatores, não tem uma resposta simplista, onde se perderam, mas é um conjunto de fatores, né? Que a gente tem que fazer uma análise bem detalhada, né, sobre esse painel de controle que é bem amplo. E quem mais se perdeu? Foi a grande empresa, a média, a pequena? Todas se perderam. A gente vê empresas grandes que operam como média que operam como pequena, pequenas que operam achando que são médias. Então, assim, existem muitos equívocos, né, do momento da empresa, essa análise dos dados. Como eu disse, as informações estão aí. Então, processar dados é um desafio constante na empresa, né? E passa muito pela capacitação das pessoas. Por isso, a questão da transformação digital, esse empoderamento, esse envolvimento, essa transformação da empresa, né, na questão operacional, de modulagens, desse entendimento mais estrutural das empresas, né? Então, a gente tem aí setores, por exemplo, industrial, que está precisando de mais investimentos, ficou muito tempo importando demais, importando muito da China, de outros lugares, hoje em dia teve que reposicionar o Parque Fabril, né? A gente tem o setor agro, por exemplo, com núcleos de tecnologia muito interessante, muita tecnologia, por exemplo, num trator de última geração e pouquíssima tecnologia num back-office, por exemplo, né? Então, às vezes, existe esse desajuste em relação ao linear, a ideia do todo, né? Então, nisso a gente pode contribuir tremendamente, porque é uma visão multidisciplinar que a gente pode fazer uma leitura fina e customizar detalhes e uma forma mais analítica. Gente, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de segunda-feira. Infelizmente, o nosso tempo já aqui esgotado. Tinham outros assuntos aqui para a gente tratar na pauta e ouvir as diversas opiniões de vocês, mas a gente vai ter que pôr aqui um ponto final. Participaram com a gente hoje o ex-ministro do Trabalho, jurista Almir Pazianotto, a Bezinha Soares, professora, educadora, consultora em políticas públicas e mestre em direitos humanos, o administrador e economista Maurício Pisano e o coronel Coimbra, bacharel em ciências policiais de segurança e ordem pública. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente hoje, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência da programação, o musical Trianon vai até às 18h, depois tem o Radar Paulista, com o jornalista Renato Albuquerque, e antes disso, a repórter Débora Mendonça traz as informações do trânsito aqui na capital paulista para tirar você dos congestionamentos. 1h, 1 minuto. Obrigado, minha gente. Tchau, até amanhã.